Hoje estou muito entusiasmado. Hoje até sugiro que não comecemos. Olá, sejam bem-vindos a mais uma Anti-Diet Talk. Hoje vamos falar do bolinho da semana. Não, hoje é logo direto ao ponto. Está bem, então... Docinho Docinho da da semana. semana. Tananana. Antes de avançarmos para o resto do episódio, quero-vos dar a novidade que nós agora temos uma comunidade no WhatsApp, que é o Anti-Diet Club, e quero-te convidar a entrar nessa comunidade, onde nós vamos partilhar coisas exclusivas por lá, backstage, muitas novidades que ainda vamos realinhar com vocês por lá. Portanto, se queres fazer parte desta comunidade, basta entrar no link do WhatsApp que está na descrição do episódio. Aproveita e te segue também o nosso podcast na Apple Podcast, Spotify, subscreve no YouTube e pronto, vamos regressar ao episódio. Hoje O que é que contas? temos este lindinho que é um donut da Mas Crush. não é um donut qualquer. É da Crush Donut. É o melhor donut que eu já comi na minha vida. Mas imagina, a milhas do segundo lugar, que eu nem sei qual é que é. Mas repara que o segundo lugar é tão insignificante que eu nem sei qual é a concorrência, sabes? Não sei se te lembras, mas a rúbrica do Docinho da Semana surgiu por causa deste donut. Foi, recordo-me disso. É que para mim tudo é novidade, como eu me esqueço das coisas. Pois. Estou sempre a ver pela primeira vez. Nós não tínhamos podcast e tínhamos a ideia de um dia criar um podcast. Na Lembras-te? altura que tínhamos o podcast, não era podcast, mas talks assim mais fechadas só para a comunidade. Sim, nós antes fazíamos vídeos ao vivo no YouTube só para quem estava dentro da nossa comunidade. Ainda deve haver pessoas que nos assistem desse tempo. Desde essa altura, sim. Mas eu acho que nós crescemos mais depois de Sim, criarmos sim, o sim, podcast, sim. então acho que há muita gente que nem faz ideia do que é isso. Sim. E nós tínhamos a ideia de criar o podcast que supostamente ia ser um formato à parte disso, nós íamos fazer os dois. E eu lembro-me que houve uma altura que eu estava a falar com uma amiga e ela deu a ideia de o nosso podcast ser qualquer coisa à mesa, em que nós estávamos sempre a comer alguma coisa. Lembras-te disso? Essa ideia não foi nossa. Ah, pois é, pois não. Pois não foi nossa, não é? E aí surgiu a ideia de estarmos a comer alguma coisa no Não podcast. me recordava disso. Tem em contexto, quando é que isso foi? Não me recordo. Tu não estavas. Depois surgiu quando nós decidimos fazer podcast. Pronto, já tinha essa ideia, queria estar a comer alguma coisa. E surgiu a ideia do tocinho. E o doce que eu sempre tive em mente era este donut. E demorou 27 episódios? Este é o quê? O 27º? Sim. Isto porque, pronto, os donuts são no centro de Lisboa e sempre que eu vou para o centro de Lisboa acontece uma desgraça ao meu carro, então... Não vamos entrar por aí. Estes donuts não é publicidade, quem me dera que fosse, mas vendem-se no Mercado da Ribeira e ao pé do El Corte Inglês. Por isso, isto tudo para dizer que Crush Donuts, se estiverem a ver, aceitamos. Aceitamos tudo o que tiverem para nos dar. E, basicamente, a primeira vez que nós experimentámos este donut, estávamos juntos e eles têm vários. E acho que se calhar vou cortando, senão isto vai ficar gigante. Sim. Se calhar começar também por dizer que este é o nosso favorito. Dos que já provámos. Dos que já provámos. Porque isto que este donut tem, tipo, o tamanho da minha cabeça. É mais ou menos, ela por ela. Nós costumamos dividir quando comemos este donut. E há alguns que, eu acho que são todos bons, os que já provámos até então, mas existem alguns que são um bocadinho enjoativos. Por exemplo, o de Nutella, eu gosto muito de Nutella, mas o de Nutella particularmente não adoro porque acho que é um bocadinho enjoativo. E o nosso preferido era o de creme brulee, que é perfeito. E adoro o creme brulee. Só que depois provámos este e este ocupou o lugar do creme brulee. No creme brulee, depois eles queimam o açúcar por cima com uma... Como é que se chama? Maçarico. Um maçarico. Ei, é só incrível, esquece. Este é de Lotus, que é o nosso preferido. Tchim, tchim. Sim. E pronto, é perfeito. Vale cada cêntimo. E são bastantes cêntimos. Mas é o melhor, sem sombra de dúvidas. Nem conheço a concorrência. Estou a falar sério, porque já não é a primeira vez que estamos a comer isto. Este sabor é para aí a segunda ou a terceira, não é? Segundo. Nós adorámos isto, mas nós não conhecemos a bolacha Lotus. Está aqui. Sim, certo. Mas tu nunca compraste isso para casa, não conhecemos verdadeiramente. Mas é super conhecido. Eu acho que é americana. Agora até há uma coisa no continente que é creme de Lotus. Estás a comer do meu e não comes do teu, Tiago? E isso é deal breaker para ti, não é? Claro. Pá, esta é fácil. É um 6. É um 6. Esta é muito fácil. E atenção, que comprámos isto no dia de ontem. Ia dizer isso. Comprámos isto no dia de ontem, porque em termos de logística não era fácil comprar no próprio dia para nós. Porque temos uma vida e temos trabalho e temos coisas a acontecer e... Somos muito ocupados. Hoje o tema do podcast é
perguntas e respostas. Nós deixámos uma caixinha de perguntas no Instagram que teve muita adesão, não estávamos à espera. As perguntas que nos fizeram são completamente anónimas, não fazemos ideia quem é que fez cada pergunta. Vamos tentar responder a todas. Se não conseguirmos, fazemos uma parte 2 de perguntas e respostas mais tarde. Queres começar? Força! Então, a primeira pergunta é: consideram que o estigma do peso entre os profissionais de saúde está a ser desconstruído ou ainda estamos muito longe disso? Importa também dizer que não falámos minimamente acerca destas perguntas. Eu vou ser sincera, nós olhámos para elas há 10 minutos, lemos as perguntas, eu até disse ao Tiago, não digas se concordas, se não concordas, para fazermos isso ao vivo. Não vou dizer que é uma primeira reação, mas é quase. Porque eu nem pensei acerca. Sim. Vou pensar agora. Eu acho que não estamos muito longe disso. Eu acho que estamos a anos-luz disso. Acho que, imagina... É desafiante, sabe? Eu acho que há mais consciência por parte de alguns profissionais, principalmente... Vou talvez arriscar e dizer que, pelo menos na minha percepção, em profissionais mais jovens. Ou seja, não são aqueles que trabalham há 20 anos no mesmo sítio, que se calhar estão mais abertos para estas questões, são pessoas mais jovens. Isso é transversal para todas as áreas. Os jovens estão muito mais abertos à novidade, à inovação, ao fazer de forma diferente. Quanto mais velhos formos, mais resistentes somos em relação a um conjunto de coisas. E a abordagem profissional é uma delas. Porque os padrões tendem a repetir-se, então tu tendes a querer fazer aquilo que sempre fizeste. Uhum. Então isso explica que os jovens, na minha perspectiva, explica que os jovens possam estar mais abertos a aprender novas formas de estar e de agir profissionalmente. E eu acho que estamos muito longe disso, não só porque, obviamente, são questões que não se fala assim há tanto tempo, mas depois porque, tal como nós crescemos enraizados na cultura da dieta, os profissionais de saúde que nos atendem também. Então, às vezes, as próprias pessoas têm este estigma do peso enraizado e nem se apercebem que o têm. Honestamente, pelo que eu vejo de clientes minhas, não acho que seja uma coisa que esteja perto de ser desconstruído. Ou seja, não acho que... Tenho muitas clientes que procuram ajuda ou procuraram no passado devido a queixas que nada têm a ver com o peso e que muitas vezes foram queixas que foram... como é que se diz? Queixas que tipo estadas para o lado, que não lhes deram a devida atenção. Associaram logo ao peso. Porque, isso é só fechar a boca e vai para casa. E, por outro lado, a verdade é que também existe evidência que mostra, estudos que mostram que pessoas que têm mais peso têm muitas vezes cuidados de saúde inadequados exatamente pelo estigma do peso. Pela associação fácil e direta, estou com dores nas pernas, isso é porque está com excesso de peso, então tem que perder aí 15 ou 20 quilinhos e isso, não é? Nem se investiga mais. Acho piada é quando vais ao médico ou, sei lá, ou outro profissional de saúde qualquer e diz, olha, os enchidos a manteiga e o pão, tem que ter cuidado com essas coisas. Então, até à próxima. Que muitas vezes, devido, lá está, a existir este estigma do peso e não haver cuidados de saúde adequados, muitas vezes existem condições que progridem quando, à partida, se tivesse sido logo avaliado, como se calhar seria avaliada uma pessoa magra, a situação não teria progredido de uma forma tão crítica. Ou seja, há condições que, se não forem resolvidas a tempo, depois progridem para outro tipo de situações. E conheço casos de pessoas que, se tivesse sido investigado quando a pessoa teve as primeiras queixas, não teria evoluído, ou não sabemos se teria evoluído ou não, mas teria sido feita alguma coisa nesse sentido que só foi descoberto mais tarde. Sim, repare, já recebi muitos feedbacks de clientes, olha, nomeadamente o profissional de saúde que me vem mais à cabeça destas não queria dizer queixas, mas destes feedbacks são os médicos, de facto. Recebo muitos feedbacks de clientes que tiveram experiências péssimas com médicos, como causarem o pânico, meterem medo que com aquele peso vai ter um infarto. Imagina este cenário. Uma pessoa sofre de ansiedade generalizada e o médico dá-lhes uma informação destas, mas dito sem empatia, dito sem qualquer tentativa de acolher. É só disparar e pronto, entende? Olha, se continuar assim, vai ter um infarto. Imagina a pessoa já está com uma perturbação do comportamento alimentar, a pessoa tem a sua alimentação completamente desequilibrada, caótica, e depois vai ao médico e recebe um feedback destes, não é?
um bocadinho à bruta, sem qualquer empatia, sem qualquer acolhimento, como eu estava a dizer. Então eu recebo várias vezes esse tipo... Não sei porque é que estás a rir. Porque já olhei para a pergunta seguinte e já me estou a rir, mas diz. Ok. E eu sinto isso. Sinto que as minhas clientes me relatam muito esta questão, mais do que os profissionais de nutrição. Não estou a dizer que também já não recebi esse feedback, mas mais do que isso, recebo muito da classe médica. Agora, respondendo diretamente à questão, o que é que eu acho? Eu acho que estamos a dar baby steps, estamos a evoluir em todas as classes, de uma forma generalizada e segundo os meus óculos, né? É a minha perspectiva apenas. Acho que estamos a evoluir, acho que as pessoas estão a abrir caminho para novas perspectivas, novas formas mais inclusíveis de ver a alimentação, a atividade física, inclusive. Noto isso, mas estamos a milhas dessa meta. Ou seja, sinto que estamos melhor do que há 5 anos atrás, do que há 10, do que há 15, naturalmente, mas muito, 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 muito distantes daquilo que poderá um dia vir a ser e que eu acredito. Volto a repetir uma coisa que disse há uns 15 episódios atrás, talvez, não sei, que é: o consumidor manda. Se o consumidor deixa de querer uma coisa, se deixa de demonstrar interesse ou até aceitar um determinado serviço, um determinado produto, aquele tipo de produto adequa-se, ou aquele tipo de serviço começa-se a transformar, porque, repara, é a lei da procura e da oferta. Se não há procura para dietas, as dietas acabam. Certo? Para tudo. É a lei da procura, da oferta. Então é exatamente igual. Se o consumidor elevar o seu nível de consciência e deixar de aceitar certo tipo de postura profissional, certo tipo de serviços, os serviços tendem ou a acabar ou a adaptar-se à nova realidade do que é o consumo de mercado. Isso faz mais sentido no contexto de saúde privada, mas, por exemplo, no contexto de saúde pública no sentido de recorreres ao público, acho que não existe bem esse... Ok. Sim, estás a falar no... Mas pronto, acho que está respondido, vamos avançar. Pois, são muitas. Mas pronto, eu só, em suma é isto. Estamos muito melhores, mas há muito espaço para melhorar. Em suma é isto. E a próxima pergunta que eu me estava a rir, que é: contem um pouco da vossa história de amor. Então conta lá um pouco da nossa história de amor. Não sei, passo da palavra. Estávamos em 2000 e troca ao passo. 2000 e troca passo, sim. Estávamos na faculdade. Conhecemos na faculdade. Deixámos cair os livros ao mesmo tempo. Levantámos. Depois encostámos o nariz. Estou a brincar. Olhámos olho no olho e dissemos: não é bem isto, mas é o que está mais perto de mim, é o que vai. Mas pronto, conhecemos-nos na faculdade. Não sei por onde é que é de começar, porque... Conhecemos na faculdade, éramos simples colegas. Depois, numa semana académica, estávamos a dizer... Pronto, olha. E foi até hoje. E pronto. Eu acho que mais importante do que isto é... Mais importante do que a história. Eu acho que é... Eu olho para os relacionamentos, verdade. Eu olho para os relacionamentos de forma totalmente diferente do que olhava para uns anos. Ou olhava há uns anos. Há uns anos olhava muito na perspectiva de... Nem sei que perspectiva é que eu olhava, mas sei que era... Como é que eu te vou dizer? Olhava muito naquela perspectiva da paixão infusiva, e hoje olho como uma construção. Por exemplo, olho para um relacionamento, parece parvo, mas é verdade. Olho para um relacionamento como olho para a construção de um negócio, como olho para a construção de saúde, como olho para a construção de vida financeira, ou seja, criar intenções para aquele relacionamento, ter alinhamentos constantes e construir ou dividir ou multiplicar essa felicidade fruto de crescimento, alinhamento na relação. E antes olhava muito para uma cena para uma perspectiva de estou apaixonado ou não estou apaixonado. Mas cenas fugazes. Se calhar agora já não estou. Estás a perceber o que é que eu estou a dizer? É como se... tivesse que ser super intenso ou então já não era nada. Exatamente. Ou então é porque já está frio. E hoje olho de uma forma, felizmente, né? Mais adulta também. Amadureci também. E olho para o relacionamento de uma forma muito mais sóbria, do género...
Não é preciso ser aquela euforia, aquela efusividade. Pode ser só calma, tranquilidade, alinhamento, crescimento em conjunto, em todos os níveis, em todas as áreas da vida. Acho que isso é o que eu queria realçar mais. É que a minha definição de relacionamento mudou radicalmente. Acho que hoje em dia é muito mais ter os pilares e as bases em comum, ou seja, não faz sentido eu estar-me a relacionar com uma pessoa, ainda por cima de forma amorosa, quando a pessoa quer uma vida para a esquerda e eu para a direita. Mas isto é na minha perspectiva, de género, para mim não dá, percebes? Eu estou a falar em termos de valores base, entendes? Todos somos diferentes, né? Mas nos pilares que são base, estares alinhado, porque senão as coisas não funcionam. Por exemplo, em relação aos filhos, tipo, se não estiveres alinhado, chega ali a uma altura que há um deal breaker, ou quem diz filhos diz outra coisa qualquer. Depois, imagina, vais evoluindo e eu acho que no nosso caso, imagina, já passaram muitos anos e nós tivemos a sorte e o... Acho que não tem a ver com a idade. Eu acho que, imagina, não tem só a ver com a idade, mas no nosso caso já passaram vários anos e nós tivemos um bocado de sorte e também trabalhámos para isso, de, no fundo, crescer em conjunto e já houve alturas em que estivemos menos alinhados e fizemos um trabalho, porque no fundo uma relação é um trabalho, né? Constante, é um trabalho de refinamento. De te realinhares com a pessoa e perceberes que queres continuar com a pessoa. E pronto, daqui da nossa linda história de amor, nasceu o nosso mais velho, que é o nosso Jaiminho. Eu estava a ver onde é que esta conversa... Queres ver que temos aqui um anúncio que eu próprio não sei? Estava a ver onde é que isto ia dar o nosso mais velho, mas depois também não estava a perceber mais velho, então, mas não há mais novo. E a próxima é, o que é para vocês uma alimentação equilibrada? Ui, começo por dizer que é individual. Mas amei que a pessoa usou a palavra equilibrada e não saudável. Sim. Porque não é que eu não acho que não possa existir uma alimentação saudável no global. Nós já falámos que não acreditamos que existem alimentos saudáveis e não saudáveis. Acredito acredito num estilo de vida saudável. Alimentação saudável também acho que é um bocado dúbio e acho que é um termo um bocado, honestamente, que até podia representar alguma coisa, mas da maneira que está difundido hoje em dia, até me irrita um bocado. Então amei que a pessoa usou alimentação equilibrada, que é um termo que eu me identifico bem mais. E a alimentação equilibrada, eu acredito que, lá está, tem equilíbrio e no equilíbrio nós podemos comer de tudo, não existem alimentos proibidos e alimentos permitidos, e no verdadeiro sentido da palavra, porque às vezes as pessoas... eu posso comer de tudo, tipo, sábado vou ao McDonald's, é dia do lixo. Não podes. Tu podes comer uma coisa numa semana, mas se por acaso naquela semana te apetecer um doce todos os dias, tu não podes. Já vais entrar em conflito interno do ai não posso Exatamente. e sinto-me culpado em relação a E isso. uma alimentação verdadeiramente equilibrada é uma alimentação onde tu podes comer de tudo e a verdade é que o teu corpo sabe bem gerir as tuas necessidades e tu não tens vontade de comer chocolate de manhã à noite porque tu podes comer quando quiseres, então não existe esse descontrole perante a comida. Olho como um todo, ou seja, também penso na parte mental, ou seja, no equilíbrio e na parte social, no equilíbrio de, imagina, tenho um jantar, então é equilibrado, se calhar eu não estar a pedir uma salada porque estou numa hamburgueria e eu gosto de hambúrgueres, percebes? O que é para mim uma alimentação equilibrada? Então, é uma alimentação, prima que tudo, que te faça sentir bem, porque é que adianta eu comer só alimentos ricos nutricionalmente se no final do dia eu não me sinto equilibrado em relação a mim próprio? Se eu não me sinto bem, se eu não tenho uma alimentação que me dê aqui o prazer que eu preciso de obter com a comida, não é? Porque a comida não são só nutrientes, é conforto, é prazer, é convívio social. Então, se a comida não me trouxer isto... Olha, eu estava a pensar que uma questão que eu me deparo muitas vezes e que acho que assenta aqui na perfeição é uma alimentação equilibrada não precisa de motivação. E eu vejo isto ao pontapé, que é pessoas acharem que, ou trazerem este problema para a consulta, que é se eu estiver motivada eu consigo fazer isto, mas quando eu não estou... eu não consigo seguir isto e acaba por descambar. E esta necessidade, e quase que parece que isto se normalizou, que é precisarmos de motivação para nos alimentarmos. Mas repara, tu precisas te alimentar para o resto da vida várias vezes ao dia. Se fosse suposto ter motivação para fazer isso,
muitos de nós iam acabar por morrer, porque se estivesses dependente da motivação para uma necessidade básica, como é eu não preciso de motivação para fazer xixi. E sabendo que a motivação acaba por ser um estado emocional, não é? Ou seja, flutua, vai e vem. Isto Imagina para dizer que- o problemático não era a pessoa Exato. depender dessa motivação. E isto para dizer que se há alguém que sente isto, que sente que precisa de motivação para se alimentar de certa forma, é porque provavelmente a alimentação que estão a tentar implementar não é adequada e não é equilibrada. Ou seja, acho que podíamos dar aqui 1000 definições. Nós, no podcast, há uns podcasts atrás, fizemos o que é comer de forma normal, que eu acho que se encaixa perfeitamente nesta pergunta. É que isto pode ter tantas variáveis, mas, por exemplo, para mim não precisa de motivação, é poderes comer todos os alimentos quando tu queres, sem regras. E dar um ponto, querer, poder não é Sim. querer, ou seja, eu posso comer tudo o que eu quiser, mas nem sempre vou querer, nem sempre me vai fazer sentido, e isso é ter liberdade alimentar. Sim. Mas eu tenho a opção de escolha. Quando estamos em dieta, nós não temos a opção de escolha, porque nós já estamos formatados para acatar regras de horário, quantidades e variedade de alimentos, proibidos, permitidos. Então tu mesmo que acredites que tenhas, tu não tens liberdade de escolha absolutamente nenhuma quando estás em dieta. Estás com paulas nos olhos. Então, sair deste espectro da dieta é ires para uma liberdade alimentar, para uma alimentação equilibrada, tal como estavas a dizer. Eu acho que, resumindo, para responder diretamente para a pergunta, para mim uma alimentação equilibrada é uma alimentação que é leve, que não ocupa demasiado espaço mental e que tem liberdade alimentar. Ok, eu acrescentava só que é interessante também ter alimentos ricos nutricionalmente nessa alimentação. É o óbvio, mas o óbvio também precisa de ser dito. Sim. Uma das funções da alimentação também é a parte nutricional. Então eu acrescentaria essa e tirando isso, dava check. Próxima. Porquê é que escolheram nutrição? Porquê é que escolheste nutrição? Olha, agora passo-te a palavra. Eu sinto que estou sempre eu a iniciar. Então, olha, eu escolhi nutrição porque eu estava completamente imergida pela cultura da dieta. É que na altura que eu entrei na faculdade, foi mesmo aquela altura pico da cultura da dieta para mim. Que o meu lanche da manhã na escola eram claras de ovo, cozidas. Porque na altura ainda não se vendia claras de ovo tipo em pacote, como há hoje. Então eu cozia os ovos, mandava a gema fora e levava as claras para a escola, para o lanche da manhã com 6 amêndoas. Eram 6. Eram 6 amêndoas específicas. O que é que aconteceria se comesses 7? Assim por lápis. Nunca acontecia. Mas, por exemplo, se alguém comesse, tipo, imagina as minhas amigas às vezes tiravam uma amêndoa e ficava chateada, porque eu tinha que comer 6, não era 5. Era esse nível. Não. E imagina, lembro-me bem que quando eu experimentava um alimento novo, imagina, ia à frutaria ou à praça ou assim e trazia tipo um vegetal novo. Eu ia tipo, benefícios da acelga. E depois, tipo, quando lia aquilo, ficava tipo, uau, a acelga faz também, vou comer acelga. Vitamina B6. E sim, foi um bocado por aí. E eu lembro-me que quando entrei em nutrição eu achava que já sabia imenso. Eu pensava, não, eu vou arrasar, nem vou gostar de estudar porque eu já sei isto tudo, eu já sei todas as vitaminas, todos os minerais, já sei isto. Mas quando entraste não foi exatamente Não assim. foi nada assim. Mas correu. Acabou por correr bem. Porquê é que eu escolhi a nutrição? Olha, lembro-me perfeitamente. Estava com um amigo meu, um amigo de infância, e estávamos a ter aquelas introspeções, estávamos a falar, e nós ficávamos assim tardiamente a falar. Eram para aí 2, 3 da manhã, ou estávamos a andar a pé, ou no carro a falar. E eu estava-lhe a dizer, epá, eu não... Dar aqui um contexto. Tive ali uma fase na minha vida completamente aleatória, no sentido de autoconhecimento zero, direcionamento zero, depois também coincide ali com um período antecedente, como o meu pai faleceu, então, imagina, eu já não sabia o que é que eu queria, então, fruto daquela desorganização mental desses tempos em que eu vivi, isso fez com que o meu autoconhecimento, o descobrir da minha essência, que era uma coisa que eu queria, que eu precisava, mas nem sabia, entendes? Isso fez com que eu tivesse bastante perdido. Então lembro-me desse amigo, nessa noite, dizer-me, eu perguntei-lhe, né? Ele não me disse aleatoriamente, e eu expor a situação e ele disse-me assim, epá, tu na área da saúde, tu és um gajo, como é que ele disse? Que gosta de contacto humano, tu gostas das pessoas, não sei o quê. Ele a dizer isso. Sei lá, eu imaginava-te
nutrição, acho que ele deu nutrição e PT ou fisioterapia. Ele deu assim três exemplos da área da saúde. Eu fiquei com aquela cabeça. Nutrição. Olha, é tal coisa que quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho lhe parece bem, ou não há caminho certo nem errado para quem não sabe qual é o seu destino. Então, pareceu-me bem, mas completamente naive. Não fazia ideia, olha, não tinha um gosto, não tenho aquela história hilariante para contar do género. Olha, eu com 6 anos eu já li os rótulos, eu já... Não, imagina, com 6 anos já odiava comer, nunca gostei de comer, a minha mãe tinha que... O aviãozinho! E estar naquilo na boca, nunca gostei de comer. Depois, ali aos 15, 16, sim, comecei a ganhar muito gosto pela gastronomia, mas é um gosto não nutricional. É um gosto de convívio social, é um gosto de bom vivant, de beber um copo de vinho, comer uma boa comida, alentejana de preferência, ou não, gosto de várias coisas. Mas foi sobretudo isto. O meu amigo disse-me, eu estava completamente perdido na vida e quem está perdido, qualquer direção parece-me uma boa direção. Se ele dissesse, imagina, óbvio que se ele dissesse coisas que as minhas crenças não... Por exemplo, sempre odiei matemática. Se ele me desse uma sugestão de uma profissão que exigia matemática, eu sei que as minhas crenças já não iam aceitar isso. Agora, saúde, eu pensei, saúde, por que não? E olha, e aqui estou. Mas também dizer que hoje o que me move não é a nutrição, como é óbvio, né? Senão eu estaria lá, não é a nutrição convencional. Eu não tenho qualquer interesse na nutrição convencional. Eu tenho interesse nesta nutrição que explora o comportamento alimentar, o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento. Eu tenho interesse neste tipo de nutrição. Ou seja, a minha paixão, só para acabar aqui a responder a esta questão, a minha paixão está muito mais relacionada com o desenvolvimento humano do que propriamente com a nutrição. Do ponto de vista de só nutrientes e de repente o que interessa é ensinar a ler rótulos. Exatamente, não tenho qualquer interesse nisso. Óbvio que se a pessoa precisar, eu ensino, até porque tenho esse conhecimento. Mas a base do nosso trabalho, não é isso é uma pequena parcela, mas não é tudo do nosso trabalho. Interessa muito mais em explorar a identidade da pessoa, explorar no sentido de ser um facilitador que lhe permita ir do ponto A ao ponto B, do que andar aqui, então olha aqui o... Não, olha, os iogurtes é só até não sei quantas gramas de açúcar. Não estou a dizer que isso não é importante, mas gosto de comportamento humano, não adoro o nutricionismo, os nutrientes. Eu também ia dizer isso, ia dizer que, pronto, eu entrei em nutrição por causa disto, mas obviamente depois com tantas dietas que eu fiz, eu já não consegui fazer dieta nenhuma, não é? Então eu sinto que houve um desalinhamento na altura da faculdade, que até inclusive houve ali um período na faculdade que eu estava tipo, imagina, vou terminar isto, mas não é bem isto, já não me imaginava a trabalhar na área, honestamente. Tanto que quando nós saímos da faculdade eu achava que ia trabalhar para a indústria alimentar ou assim, num trabalho qualquer que não envolvesse pessoas, não envolvesse consultas, porque não era o que eu queria. Mas depois acabámos por ter aquele período no Brasil e acabou por isso mudar a minha trajetória. E vamos passar para a próxima, que é como se imaginam daqui a 10 anos. Esta não é muito fácil para mim, mas ao mesmo tempo... Olha, para mim é relativamente... Não é fácil, mas hoje tenho uma clareza que quando entrei na faculdade não tinha. Hoje considero uma pessoa com bastante clareza acerca de mim e do que eu quero para mim. Olha, como é que eu me imagino daqui a 10 anos? Imagino-me com filhos, para além do Jaime, e dizer que o Jaime é... Dizer que o Jaime é filho, isto é ok. Tu dizes às vezes, mas essa visão do mundo não. Sim, isso é ok. Claro. Deem-me a vossa opinião. É ok dizer filho a um cão ou a um gato ou o que seja? Atenção. A questão é que... Atenção, tratá-los como família, isso já eu faço. Mas dizer que é meu filho, aí ainda não encaixa bem. Estás a assumir que daqui a 10 anos o Jaime vai estar vivo. Ei, agora deixaste-me triste. Mas é verdade. Já é isso. Bem, não há condições para continuar. Corta! Já estragou o mood, então. Estou desgaseado. Está o menino em casa a dormir, está com as orelhas a ferver. Mas sim, como é que eu me imagino? Imagino com filhos. Ainda estou no esgaseado.
que é que eu estava a dizer? Imagino-me daqui a 10 anos, com filhos, e estou a dizer no plural, não precisa ser no plural. Não sei. Um, dois, não faço ideia. Nisso não sei, mas imagino-me com filhos, com construir uma vida com propósito, quero contribuir cada vez mais e cada vez mais em escala, possibilidades de crescimento pessoal, possibilidades de desenvolvimento humano para as pessoas. Quero ter filhos, quero liberdade de tempo, liberdade financeira, geográfica, isso para mim são fundamentais e estamos nesse processo. Mais coisas, o que é que eu almejo? Cada vez mais continuar aqui este trabalho de purificar o meu coração, de sentir menos ódio, sentir menos rancor. Ódio eu já não sinto, mas trabalhar aqui todas estas questões de, sei lá, ou de ficar magoado com certas atitudes de pessoas, ou... Entendes? Quero elevar os meus padrões nesse aspecto. Sinto que quero muito continuar a fazer esse trabalho que tenho feito ao longo dos últimos anos, de tirar camadas, tirar filtros e ser cada vez mais puro. Acho que esse é um dos meus objetivos de vida. Enquanto faço este trabalho em mim, de criar mais pureza, de purificar o meu coração, quero também proporcionar isso para outras pessoas e para quem lhe fizer sentido. Ou seja, quero fazer esse meu caminho e proporcionar caminhos similares para outras pessoas. E fazer disso um propósito de vida. Enquanto tenho a minha liberdade de tempo, a minha liberdade geográfica, financeira, o meu Jaime já todo desgaseado e os meus filhos. Olha, eu imagino-me a trabalhar cada vez mais para ter liberdade de escolha, que vai um bocado ter essas liberdades todas que estás aí a dizer. Primeiro assenta em várias outras liberdades, não é? Com filhos também, talvez. No plural. Deixa eu ver. Não é? É que sabes que é fácil dizer que queres 5, mas depois quando tens o primeiro... E imagino-me na Nutrência, imagino com uma equipa, a empresa a crescer. Sem dúvida. Aliás, até vou dizer que imagino um grupo. Imagino que... eu acho que a Nutrência não vai ser só a Nutrência. Eu acho que vai expandir para outras áreas. Saberão a vosso tempo. E acho que é isso. Acho que vai um bocadinho também de encontrar aquilo que tu disseste. Sim, até porque estamos alinhados, não é? Senão nem faria sentido aquela conversa do relacionamento. Pronto, acho que é isso. E vamos passar para a última pergunta e acho que deixamos as outras para responder noutro episódio. Fazemos uma segunda parte de perguntas e respostas mais para a frente, porque senão vai ficar gigante. E nós estamos a responder por ordem de chegada de perguntas, portanto, se não respondemos à vossa, vamos responder depois no outro episódio. E esta pergunta diz: às vezes é cansativo remar contra a maré da cultura da dieta. Como não ter a tentação de voltar a entrar no ciclo? Quero perder peso como consequência de bons hábitos, mas isso não acontecer. A minha vontade de perder peso mantém-se. Tenho não sei quê, peso não sei quê, sei que tenho peso a mais e vai-me fazer mal a nível de mobilidade no futuro. Eu acho que esta pergunta é interessante e toca aqui em vários pontos que eu acho que só esta pergunta podia ser um episódio completo de podcast. Mas para tentar não alongar muito. Primeiro que tudo, como não ter a tentação de voltar a entrar no ciclo. Dizer que isto é muito normal que aconteça. É super normal de, ok, nós já percebemos que dieta não resulta, mas de repente cruzam-se com uma amiga ou veem nas redes sociais alguém que perdeu imenso peso e que está a seguir um plano e que agora fez a encomenda do mês dos suplementos e ficamos um bocado deslumbrados com aquilo e nós já falámos sobre isto no podcast, que fazer dieta dá uma certa adrenalina. E então... é normal, por vezes, pensar, ok, será que não é mesmo por ali? Mas ela conseguiu, ou ela está a conseguir, ou o que seja. E é normal voltar a sentir esta tentação, como foi a expressão que a pessoa utilizou, de entrar no ciclo novamente. Eu acho que o importante aqui é nessas alturas, porque isso no fundo é o nosso inconsciente, é nós acedermos a informações que temos guardadas e que são mais naturais para nós de seguir. Não temos que pensar muito, era o caminho que seguiríamos naturalmente. E nessas alturas é importante racionalizar esses pensamentos e perceber o que é racional, o que é que não é racional, o que é que dali não faz grande sentido. Trazer consciência para aquele pensamento de que ele é válido, mas simplesmente nós estamos a recorrer a um mecanismo antigo que seria mais natural para nós. Tiago, já não posso com o Jaime desgaseado.
E depois, quero perder peso como consequência de hábitos. Mas e se não acontecer? Eu acho que esta pergunta é na mousse, como se diz, porque é importante também pensar, mas e se não acontecer? Porque às vezes fala-se da perda de peso como se fosse uma coisa que, tipo, não, tu é que escolhes. Mas a verdade é que às vezes pode não acontecer, ou não acontecer no tempo em que nós expectamos, ou podem acontecer diversas coisas, não é? E eu acho que aqui é super importante trabalhar a aceitação, uma parte do processo que é a aceitação, não só em relação ao nosso corpo, mas também em relação ao próprio do processo, de aceitar que estamos naquele processo e que, se calhar, aquela fase vai demorar um tempo que não foi o que nós expectativámos logo ao início, ou que não vai decorrer da forma como nós achámos, porque criam-nos a ideia na cabeça de que és tu que escolhes, que não existe esta coisa de tu não tens que aceitar aquilo que não estás feliz com, então basta mudares e tudo se vai alinhar, percebes? E em certa parte não é mentira, porque eu acho que, por exemplo, em relação à perda de peso, eu acho que muitas vezes as pessoas não precisam de perder peso para atingirem aquilo que achavam que iam atingir com a perda de peso, que é muitas vezes sentirem-se melhor no próprio corpo. Por outro lado, também dizer que muitas vezes não se perde o peso que idealizámos ao início, mas existe alguma perda de peso como consequência destes bons hábitos. Parece-me aqui que, e sem não saber nada da pessoa, parece-me aqui que talvez a dificuldade esteja a ser neste momento estes bons hábitos e o que é que isto significa, e depois logo se vê e logo se pensa no isso não acontecer. Isto é complexo, não é fácil responder esta pergunta. Isto tem várias nuances. A primeira, eu diria que não é interessante irmos para um processo e estarmos já a pensar e se não acontecer. É a mesma coisa de eu começar, olha, vou pegar outra vez no tema, um novo relacionamento, até isto se eu me separar. Repara que eu já estou ali a criar, já estou a meter um pé à esquerda e outro à direita, qualquer coisa pismo. Sabes? Ou seja, estou a deixar a porta aberta. Então e se não der? Não. O foco é, eu vou trabalhar em mim, eu vou resolver internamente o que eu tiver para resolver, seja com terapia nutricional, terapia psicológica, as duas em conjunto, que é brutal. Eu vou resolver o que tiver a resolver, vou crescer o que tiver a crescer, porque às vezes nós dissociamos uma coisa da outra. Repara, crescimento pessoal é necessário para eu conseguir ter competências diferentes para eu me comportar em relação a mim mesmo e em relação à comida. Ou seja, sem crescimento pessoal, nós vamos estar a fazer as mesmas coisas, porque se eu continuo igual, é normal que as minhas ações sejam muito parecidas ao longo do tempo. E o que é que eu noto? Eu noto que há aqui uma espécie de dissociação entre uma coisa e outra. Como se eu só tivesse que construir melhores hábitos e as coisas mudam. Mas repara, esta construção de bons hábitos, se calhar tem que ter como base pilares como autovalorização, sensação maior de merecimento, maior autoestima. Se tu não construís estas bases, isto é possível de ser trabalhado, como é que ou seja, o mundo é causa e efeito. Se tu não construires as causas, se tu não trabalhares sobre as causas, porque é que has de ter novos efeitos, que é como quem diz, novos resultados? Então, o trabalho em nós próprios é essencial. Se, fruto de determinadas causas, como mencionei há bocado, nós estamos a cometer exageros alimentares, que podem ter várias razões, normalmente é mais do que uma razão, a causa, e se eu começo a trabalhar sobre essas causas, o que é que acontece? Os efeitos ou os resultados de eu comer exageradamente, de eu ter um padrão autocrítico em relação a mim próprio, um padrão de culpa constante. Se eu trabalhar sobre isso, é bastante provável que eu consiga comer de uma forma diferente. E quando eu digo comer de uma forma diferente, estou a falar mesmo em termos de comportamento alimentar. Se eu me comporto de forma diferente em relação à comida, é normal que eu possa perder peso a médio e longo prazo. Ou seja, não dá para dissociar o trabalho interior de resultados em relação ao peso também. Qual é a diferença? Não são resultados imediatos. Não é fechar a boca, não é cortar os hidratos. Não, é trabalho interno. Se estiveres com um peso a mais devido a comportamentos
nocivos, autodestrutivos. É normal, se tu resolveres as causas que estão a provocar isso, que o peso se vá adequar ao longo do tempo. O que é preciso também alertar? Que às vezes as nossas expectativas do corpo que idealizamos estão desalinhadas. Às vezes tu vais perder peso sim, mas se calhar não é aquele peso que tu, por alguma razão, ou te venderam ou tu acreditas que é o peso que tu deves atingir. Vais perder peso sim se fizeres o teu trabalho. Qual é a questão? Pode não ser aquele que tu sempre imaginaste. Porque esse peso que sempre imaginaste pode não ser para ti. Porque isso é uma falácia, uma narrativa que a indústria da dieta vende. E muitas vezes, aliás, na maior parte das vezes, não é no tempo que nós queremos, é no tempo que o processo demorar, que para umas pessoas vai ser 6 meses, para outras vai ser 1 ano, para outras vai ser 5 anos, para outras vai ser 10 anos. Ou seja, é um processo super individual e isto também, quando nos perguntam às vezes, que não é o caso desta pessoa, nem é o caso de nenhuma pergunta, mas às vezes quanto tempo é que é preciso, não sei, tu não sabes, ninguém sabe. Entras no processo e o processo por si só vai-te dizer quanto tempo é que precisas. E acho que ficamos por aqui por hoje, porque para este episódio não ficar muito grande, mas prometemos que voltamos com uma parte 2 de perguntas e respostas, porque realmente a vossa adesão foi muito boa. E é isso. Subscrevam o nosso podcast na Apple Podcasts e Spotify, sigam no YouTube, aliás, subscrevam no YouTube, deixem um gosto e vemo-nos na próxima quinta-feira às 19 horas.